alta performance é você ter energia para tudo que você quer fazer na vida. Então esses grandes empresários que negligenciaram durante muito tempo a qualidade de vida ou o sono, eles estão começando a perceber a importância que é às vezes você desacelerar um pouco. Que a longevidade não é só a gente ter mais saúde física e mental, social também é muito importante. Então você não adianta você querer viver mais até os 70, 80 anos bem e você não ter nenhum tipo de convívio social, porque isso faz você ou envelhecer ou adoecer. O básico bem feito nada mais é do que fazer o simples com consistência. Não tem muito segredo. Então acho que as pessoas pecam muito nisso. Elas querem já começar no nível que elas não estão preparadas, elas não têm aquela solidez de hábito para poder começar. Essa está sendo a geração mais burra do que a geração anterior, por conta da falta de capacidade de você focar. Ou seja, a dopamina barata, a pessoa não consegue ler um livro, ela não consegue ver um conteúdo profundo. Então as pessoas estão se tornando cada vez mais rasas e sem foco. Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas de forma estratégica para direcionar a resposta dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Aproveitar, cara, pedir para as pessoas te seguirem também, para eu não esquecer aqui. Animado com a nova temporada, estamos começando a nova temporada hoje. Animadíssima, eu acho que o papo aqui vai render bastante. Pelo que a gente já estava conversando aqui nos bastidores, a gente vai extrair ouro aqui do Erasmo. Vai ser incrível, você já deu spoiler. Calma que eu vou apresentar. Não pode. Arroba Karen Hassi. Gente, me manda lá sugestões de mentores que vocês querem ver sentados aqui na cadeira do Receita de Sucesso Podcast. Você aproveita já, vai lá no YouTube, se cadastra. Se você ainda não se cadastrou, toda semana tem mentor novo. Receita de Sucesso Podcast, para você não perder absolutamente nada. Vai lá no Instagram, segue a gente, Receita de Sucesso Podcast. Nem que for por dó. Nem que for por dó, né? Tem que seguir a gente, né? Se estiver gostando, segue. Se não estiver gostando, manda pro inimigo, pra sogra. Manda. O Spotify também tá gostando? Deixa 5 estrelinhas, deixa seu comentário. Como a Karen disse, é importante a gente saber quem você quer ver sentado aqui, qual que tá sendo como tá sendo a entrega. Então, segue a gente lá. Mas sem delongas, vamos iniciar o nosso episódio que tá incrível, só para vocês terem uma ideia. Nosso mentor de hoje é Erasmo Viana, empresário e influenciador, reconhecido como uma das principais referências no movimento wellness no Brasil. Olha só, interessante, guarda esse termo. Cofundador do grupo Mahamudra Brasil, seria isso? Boa. Da rede de estúdios Core e da proteína Sunrise. Nossa, o meu inglês, eu sempre falo aqui, nós precisamos aprender, hein, cara? Sunrise, eu sei falar. Me dificulta aqui, tem convidado que dificulta aqui pra nós, né? Que deu origem à rede de, olha só isso aqui, Esmoterias Sunrise Shake House. Seria isso? Quase isso, né? Beleza. Já sabemos que você não toma smoothie. Pois, aí, tá vendo? Ele construiu negócios relevantes defendendo que disciplina, espiritualidade e performance física são pilares estratégicos de crescimento empresarial. Olha que fator curioso, finalista do programa O Aprendiz, que eu sou fã do programa Aprendiz. Erasmo é pioneiro no modelo de estudos boutique no Brasil e tornou-se referência ao provar que é possível crescer mantendo equilíbrio, energia e propósito. Caraca, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast, Erasmo. Obrigado por ter aceitado o convite. Que honra, eu que agradeço. Fico muito feliz de estar podendo contribuir de alguma forma, falar de um assunto que eu vivo, que eu amo, onde eu empreendo e que eu acredito bastante, que é o segmento de wellness, que a gente fala mais como saúde e bem-estar. Eu sempre fui um cara da performance e hoje eu entendo que performance ela acaba sendo muito difícil para as pessoas, digamos, normais, que têm uma vida corrida. Então, quando a gente fala de saúde e bem-estar, a gente consegue atingir de uma forma mais leve. Então, é isso que a gente fala, que a gente vive, e obrigado pelo convite mais uma vez. Legal demais. Bom, assim como eu era um leigo nessa palavra, e eu não tenho vergonha de dizer, o que é wellness? Realmente, o wellness é um termo que está na moda. Fico muito feliz de estar representando esse segmento, que é o segmento de saúde e bem-estar. E quando a gente fala saúde e bem-estar, é corpo, mente e espírito, não é só a parte de atividade física. Então eu bato muito nessa tecla hoje em dia. Eu sou um dos cofundadores do grupo Mahamudra Brasil, que a gente traz essa tríade, digamos, da alta performance, que é corpo, mente e espírito. Mas o esporte foi meu caminho de entrada, digamos assim, a porta de entrada para que eu pudesse desenvolver esses outros pilares também. Então eu falo muito dessa importância de a gente buscar
o menor desequilíbrio entre esses 3 pilares, porque a vida inteira eu também falava sobre o equilíbrio, e a gente vai aprendendo que o equilíbrio é utópico, né? Na verdade, a gente tem que diminuir esse desequilíbrio, porque, até como o Flávio Augusto fala, né, a estabilidade não existe. Se você comparar a Verdade. estabilidade com o equilíbrio, se você estiver parado ali no estável, sua vida vai estar parada, vai estar morna. Então a gente tem que estar sempre ajustando esse desequilíbrio. Eu acredito que buscando, através do corpo, mente e espírito, desse desenvolvimento, a gente consegue ter uma vida plena. Cara, E que é um legal. mercado cada vez mais crescente, né? Eu vejo, assim, mudanças de hábitos em jovens, né? O consumo de bebidas alcoólicas vem diminuindo bastante. Essa busca, né, por uma terapia, né, por você realmente desenvolver uma inteligência emocional tá cada vez mais forte. E eu fico muito feliz com isso, porque a gente precisa muito disso. A gente não aprende isso em sala de aula. As pessoas não falavam sobre isso há até pouco tempo atrás. Então eu fico muito feliz, de verdade, porque é um mercado que, né, cada vez mais, para nós também, é cada vez mais, como que eu posso dizer, presente no nosso dia a dia, né? Sim, eu tava falando pro Erasmo aqui, a gente acabou de finalizar a série, né? Sucesso que Vale a Pena, uma série de 3 episódios, que ele traz 3 pilares fundamentais, né? E por isso que a gente chamou de sucesso que vale a pena. O que é sucesso? Sucesso é muito relativo para cada um. E aí a gente trouxe o conceito que o Tony Robbins ele prega muito, né? Que entra mais ou menos nessa linha do wellness, que é sobre o pilar eu, que é você, o tempo que você dedica para você, seja para tempo que você tira de fazer exercícios físicos, o tempo que você tira para uma leitura, a parte de meditação, até que você dedica a você. O segundo pilar, que é o pilar relacionamento, né? O tempo que você dedica ali aos amigos, familiares, filhos, cônjuges, é o tempo que você se socializa com outras pessoas. E o terceiro pilar, que é o pilar trabalho, que é realmente aquele que vai te dar o alicerce para você construir coisas. O problema é que muitas vezes há um desequilíbrio muito grande nessas áreas, e aí a pessoa ela chega no que ela considera talvez ser sucesso naquele momento, mas sem saúde, ou sem família, né? Ou ali já tá ali numa situação bem complicada em termos de relacionamento. Então, unir esses 3 pilares. E é legal porque daí esse tema veio justamente à tona no momento que a gente lançou, né, essa série. Então, até falei pro Erasmo, falei, poxa, a gente montou uma pauta bem assertiva aqui, porque vai conectar muito com essa série. E eu vejo que o wellness ele vai bem nessa linha, né? Hoje você lida diretamente com empresários, empreendedores, você consegue enxergar a diferença entre aquele cara que vive nessa pegada mais voltada para o wellness? Já existe, como que eu vou dizer? Qual que é a pergunta? Eu estava estudando sobre isso, por exemplo, 2 modelos totalmente diferentes. Você tem um Elon Musk, que é um cara, workaholic total, e você tem um Warren Buffett, que ele já fala, eu gosto que o dinheiro trabalhe por mim, é um cara que fala a maior parte do meu dia pensando, lendo, e isso faz com que eu performe melhor. Como que é isso? Você já conseguiu visualizar esses 2 mundos e o que você pode dizer de eu estou abrindo mão de performance pelo fato de eu ser mais wellness, ou é o contrário? Cara, esse assunto é muito interessante, porque existe aquela frase, né? Trabalhe enquanto eles dormem. Se fala muito disso ainda, e justamente das pessoas que negligenciam o sono para trabalhar mais, para performar mais, para faturar mais. Isso é dito ainda, inclusive. Mas a gente vê um caminho já um pouco contrário a isso. Inclusive, tem um livro que é muito conhecido, né, o Outlive, que é do Peter Attia, um grande médico americano, também tem um podcast muito famoso, A Arte de Viver Mais e Melhor, que ele fala sobre longevidade, que é outro termo também que está muito em alta. Então as pessoas têm percebido, principalmente os empresários, a necessidade de se viver mais e melhor. E se viver mais e melhor está 100% associado ao estilo de vida que você leva. Então, eu até postei esses dias no meu Instagram como o nosso corpo é o cartão de visitas. Principalmente não só para empresários, para qualquer pessoa, mas se você chega numa reunião, pô, eu te conheci hoje, eu percebi que você é um cara que se cuida, que você treina, olha no seu, né, para você fisicamente, querendo ou não, a gente percebe quando a pessoa tem uma pele saudável, a pessoa tem um corpo, né, bacana, enfim, você consegue mostrar que você consegue lidar com o seu desafio, com sua disciplina na sua vida e, consequentemente, você vai ter isso no seu trabalho também. Você vai ter mais respeito por conta disso. Isso é inevitável hoje em dia as pessoas não pensarem assim. Então esses grandes empresários que negligenciaram durante muito tempo a qualidade de vida ou o sono, eles estão começando a perceber a importância que é às vezes você desacelerar um pouco.
a importância de você ter o seu sono regulado, de você ter o seu tempo com a família, de você contribuir com a sociedade de alguma forma, porque nesse livro, inclusive, o Peter Attia, ele fala que a longevidade não é só a gente ter mais saúde física e mental, social também é muito importante. Então você não adianta você querer viver mais até os 70, 80 anos bem e você não ter nenhum tipo de convívio social, porque isso faz você também ou envelhecer ou adoecer. Então eu acredito que muito por conta da internet, dos podcasts, das pessoas que têm voz nesse segmento trazerem esses assuntos, né? Tá muito em voga esse assunto da longevidade e da performance atrelada à longevidade. Eu falo também que a alta performance, hoje em dia, ela tá. O Thiago Volpe, que é um grande médico amigo que eu conheço há anos, ele fala que, cara, a alta performance é você ter energia para tudo que você quer fazer na vida. Não é o cara que ganha mais, ou que faz um Ironman, ou que tem um grande desempenho, que tem um ultra shape, mas o cara negligencia a família, ou a parte social, ou até espiritual. Então, a alta performance está muito mais ligado a você ter energia para você poder fazer tudo na sua vida. Pra você ser um pai presente, para você ser um líder responsável, para você ser exemplo para os seus colaboradores. Então, acho que hoje em dia a gente está indo por esse caminho, sabe? Do que a pessoa que trabalha demais, workaholic. Então, eu fico feliz de estar podendo contribuir de alguma forma com essa mensagem também. Maravilha, legal demais. Aproveitar já então, cara, soltar aqui o patrocinado. Sei que esse podcast tem um patrocínio da Monteu. Você está pensando em diversificar a sua carteira. A Monteu hoje é a maior especialista em estratégia usando o consórcio imobiliário como ferramenta de alavancagem. Onde você tem duas grandes possibilidades, você define valores de aportes mensais, a Monteu vai fazer uma gestão estratégica. Quando você é contemplado, você pode optar por vender essa carta no mercado, realizar o lucro e não paga mais parcelas, né? Você realiza ali um ágio. Ou você pode usar o conceito de Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, que hoje possui mais de 15 mil imóveis nos Estados Unidos, usando o conceito do fluxo de caixa positivo, onde você compra imóveis com a carta de consórcio, após ser contemplado, aluga esses imóveis e utiliza o valor da rentabilidade do aluguel para pagar as parcelas ali do seu investimento no consórcio. Quando você terminar de pagar esse investimento, você vai ter um patrimônio valorizado, gerando renda passiva vitalícia, ao qual você descapitaliza só até a contemplação. Então, por que pagar 100% pelos seus imóveis se você pode colocar outras pessoas para pagar por eles? Então, chama lá a Monteu, fala que eu vi aqui no Receita de Sucesso Podcast para ter acesso a uma assessoria totalmente personalizada. Vamos ver, será que a gente consegue organizar isso então num passo a passo, né? O conceito aqui do Receita de Sucesso Podcast é justamente de trazer os principais pilares e como que as pessoas podem implementar isso no dia a dia. Então, vamos pegar aquelas pessoas que é bem-sucedida, entre aspas, talvez financeiramente, ou está buscando isso. Mas desenvolveu essa consciência wellness agora. Desenvolveu isso agora ou precisa desenvolver, né? Como que a gente consegue estruturar isso? Você disse que são 3 pilares principais, né? Então, vamos navegar dentro de cada pilar, trazendo realmente essa receita de bolo para quem ouvir esse podcast começar a implementar isso, porque eu acredito que após implementar isso, você não só vai ter mais uma realização, né, eu acho que pessoal, mas números começam a mostrar que performance, na verdade, ele mora também em você não só cuidar de você, mas cuidar ali do relacionamento e também, sim, não menos importante, você focar no trabalho. Mas eu queria ver se a gente consegue estruturar isso no passo a passo. Perfeito. Eu falo que hoje em dia, o primeiro ponto para a gente ganhar nosso dia é a gente ganhar nossa manhã. A forma como a gente começa o dia. Eu acho que é uma das coisas mais importantes. Eu também deixei isso nas minhas redes sociais, hábitos antes de você pegar o celular. Então acredito que a forma como a gente acorda, como a gente se organiza, como a gente reza, como a gente arruma a nossa cama, a nossa casa, como você organiza a sua manhã vai ditar muito como vai ser o restante do seu dia. E eu falo muito sobre isso também. E principalmente antes de adicionar novos hábitos, a gente tem que tirar os que não estão fazendo sentido, aqueles que estão prejudicando. Porque não adianta nada também a gente querer falar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sendo que certas coisas ainda estão te atrapalhando e você não vai nem conseguir somar, sendo que você não está conseguindo fazer o básico bem feito. Então, eu sempre falo, tomar café sem açúcar, jejum de telas ali no começo da manhã, você tomar um banho gelado, você arrumar sua cama, arrumar a sua casa, algo que o cérebro entenda que você fez alguma tarefa, não seja aquela dopamina barata, né? Então a gente sabe que o nosso cérebro, ele gosta daquela dopamina que vem através do esforço. Então o fato de você arrumar a cama,
ele já entende que você fez um esforço para aquilo, então você já ganha aquela recompensa. Tomar um banho gelado, evitar o celular, o café mesmo, eu falo pro pessoal que, as pessoas que me seguem, para tomar, esperar 60 minutos ou até 90 minutos para você não ter aquela quebra depois do almoço, né? Quem toma muito café, eu mesmo amo café, eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era tomar o café, era automático. E aí eu comecei a me policiar em relação a isso e vi o quanto isso beneficia o nosso dia, você esperar tomar o primeiro café do dia. Então assim, eu falo muito sobre como ganhar amanhã para ganhar o dia. E aí no final das contas tem alguns métodos, né? Entre eles tem o 30, 20 e 10, que eles falam que é 30 minutos de atividade física, 20 minutos de leitura e 10 minutos de oração ou de meditação. Então, cara, quem não tem 60 minutos da manhã para você fazer isso, você tá negligenciando total a sua vida ali, a sua performance, o seu desempenho. Então, acho que quando a gente fala do básico bem feito, que é algo que eu falo muito, o básico bem feito nada mais é do que fazer o simples com consistência. É isso, não tem muito segredo. Então acho que as pessoas pecam muito nisso, porque elas não acreditam no básico bem feito. Elas querem talvez já começar num nível que elas não estão preparadas, elas não têm aquela solidez de hábito para poder começar. Então faz o básico bem feito, tem uma consistência de 7, 14, 21 dias para você começar a ver. Tem o grande neurocientista, o Andrew Huberman, que é um grande estudioso e um cara referência nesse segmento de wellness no mundo. Ele fala que no terceiro dia que você está quebrando, você está conquistando aquele hábito de acordar cedo, de fazer o jejum do café, que são os 3 primeiros dias que é difícil você conseguir fazer, mas depois no quarto dia o seu cérebro já está pedindo aquilo. Ele já está querendo que você continue a sequência desses hábitos bons. Então muitas vezes a gente começa bem, mas aí a falha no segundo ou terceiro dia, não dá sequência, não mantém a consistência. Então eu acredito que, como passo a passo, o mais importante nesse começo é como a gente começa o dia. Boa. Isso é o mais importante. Ai, eu tô aqui sofrendo. Erasmo, eu sou a pessoa que acorda, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar a cafeteira, tomar um super coffee, é só essa pessoa. Qual é o benefício de ficar sem o café e esperar ali 1 hora para começar as refeições e as atividades? Pelo amor de Deus, eu já tô sofrendo. Cara, eu é exatamente igual a você, assim, pode ter certeza. Assim, parece que o barulho da maquininha já era algo que fazia parte da minha manhã. Eu precisava acordar, eu já ia de uma forma inconsciente direto para a máquina de café. Por isso que a importância de você, digamos, sei lá, você acorda às 6 da manhã. Eles pedem 1 hora para você ter esse intervalo, né, justamente para controlar o seu cortisol. Então, assim, nesse período de 1 hora, você tenta fazer algumas tarefas que vão atrasar esse seu momento do café, entendeu? Por isso que eu Tá. falo, eu faço o banho gelado, a oração, arrumar a cama, no caso eu tenho um cachorro também, vou Aham. passear com meus cachorros, eu procuro realizar tarefas antes de tomar o primeiro café, e isso é o que me ajuda, que me ajudou a não ir diretamente para a maquininha de café, entendeu? Criar algumas tarefas antes para que eu possa esperar esse momento do café. E é engraçado, parece que quando você vai fazendo isso, quando você toma o primeiro copo de café, ele vem muito mais gostoso, porque você esperou aquele momento, você condicionou, porque você já era condicionada a tomar o café quando acordava, e agora não, agora você está fazendo algumas tarefas antes, você está gerando essa recompensa para o seu cérebro, e na hora que você toma aquele primeiro café, ele é mais gostoso, ele é diferente. Porque é isso, você já falou, agora eu vou tomar meu café. É uma premiação, não é, sabe? Porque fica muito fácil você acordar lá e tomar o café e pá, cafeína, já buf no cérebro, né? Então quando você tem esse jejum pela manhã, você espera, você não dá esse crash depois no meio do dia. E é impressionante como isso funciona, sabe? Você controla o cortisol, controla essa dopamina. Então eu te aconselho a começar a fazer isso, eu aconselho a todo mundo que, assim como você, assim como eu era, tinha esse hábito de já acordar e tomar já o café, como isso vai mudando. Então, e é engraçado, né? Como a gente vai modulando os nossos hábitos e mandando essa mensagem para o nosso cérebro de que a gente controla. A gente tem o poder ali de controlar, entendeu? Então, acho que é isso. Acho que a gente colocar essas tarefas vai te ajudar com que você tome o café ali depois de 1 horinha
E aí, no caso, se você já acorda atrasado, aí esquece. Ou seja, então, para que isso não aconteça também, você pode acordar 1 hora mais cedo. Eu também falo, o pessoal fala muito do clube das 5 da manhã, né? Por que acordar às 5 da manhã e não 7 da manhã? Porque se você acorda às 5, você acorda no silêncio, você acorda tranquila, você pode se atrasar com calma, como falam, né? Sim. Você vai se atrasar com calma. E se você acorda às 7, você já acorda nisso, já acorda querendo tomar o café, se arrumar e sair. Você não consegue construir esse ritual matinal. Então vale muito a pena você lutar ali nos primeiros dias para acordar um pouco mais cedo, para você se permitir a ter esse ritual que vai fazer com que o seu dia renda mais. Vou testar isso que você tá falando. Eu acordo 6 horas, vou começar a acordar um pouquinho mais cedo, 5h30. Topa, Juscel, esse desafio? Mas, e a etapa da... Topo. Mas Sem a etapa celular, de fazer que o vai ser mais café já é difícil uma pra tarefa? você. Pode ser considerada uma tarefa? Com certeza, é isso. Quando você faz isso depois dessas funções, é como se fosse uma premiação. É a mesma coisa depois que a gente treina, a gente quer tomar o shake. Eu sempre gosto de tomar. Não significa que você tomar o shake depois do treino você vai ficar mais sarado. Mas é uma coisa que você está mandando um recado pro seu cérebro. Fala, poxa, não, eu vou treinar, vou me dedicar, e depois eu tenho aquela premiação do meu shake. Vou tomar. O café é a mesma coisa. Você fala, poxa, não, eu vou fazer essas tarefas aqui antes, vou ler, ou até fazer um cardiozinho ali sem tomar café, ou arrumar a cama, arrumar a casa, passear com o meu cachorro. Alguma coisa que você vá prolongando essa primeira dose de cafeína. Então, acho que é isso. Funciona muito com essa recompensa. É assim que eu brinco, né, com o cérebro, para que a gente consiga vencê-lo. Vencer essa... O meu vai ser o vontade. café, o seu vai ser o celular, né? Meu vai ser o celular. Tá, combinado. Depois eu vou te contar se ele realmente fez isso. Quero saber, não, isso é muito, muito legal ver o quanto isso muda o nosso dia. Mas assim, quando a percepção não é instantânea, a gente fica se perguntando se realmente faz sentido, mas quando você constrói esse hábito, de fato, você vê a diferença que faz. Principalmente com o celular, com café. Cara, a gente é o tempo inteiro, já acorda no WhatsApp, ou vai desligar o despertador, aproveita e dá uma olhadinha. Eu tô começando a fazer palestras agora e eu falo da tríade da alta performance e em algum momento dela eu falo do livro Foco Roubado, que é um livro muito interessante, que ele tá falando do capitalismo da atenção e como o excesso de notificação no celular, de WhatsApp, de e-mail, de banco, de Instagram, tudo isso prejudica assim muito, muito, muito o nosso foco e a forma como a gente vai conseguir realizar as nossas tarefas, se você vai conseguir ler um livro, se você vai conseguir prestar atenção num podcast. Às vezes o cara tá vendo um podcast, mas ele tá respondendo alguma coisa, ele tá ali. Então, a gente tem que ter o foco com intenção. E a questão do celular, eu mesmo, para eu ler hoje em dia, para eu ler um livro, que eu tenho ali, sei lá, 30, 40 minutos que eu me predisponho a ler um livro, eu tenho que deixar no celular longe de mim. E eu boto um timer. Falo, não, vou botar 35 minutos. Aí deixo longe e começo a ler, e aí o celular toca depois de 35 minutos, que foi o tempo também que foi suficiente para que eu pudesse aproveitar aquele momento. Porque senão, é isso, você acorda, notificação, responde e tela, e aí já vem um problema, já vem um desafio, cara, você já começou sua manhã de uma forma caótica. Então eu acredito que começar amanhã de uma forma saudável é o primeiro passo. Não, e é isso, cara. E, por exemplo, eu aprendi agora a ir pra academia e guardar o celular, porque é impressionante quando você faz academia e fica respondendo mensagem ali, parece que eu saio muito mais estressado, e é algo que em tese deveria, né, ser ali um momento para você tirar o estresse. E aí depois que eu comecei a deixar o celular e eu falei, cara, agora você fica tentado, né, a pegar ali, deve ter alguma mensagem que eu preciso responder, mas o treino é outro. E aí foi a melhor coisa, assim. E isso deve ser a mesma coisa, se aplica desde manhã quando você acorda, né? À noite, né? Desligar de tela ali à noite também. Boas dicas. Quais são os 3 pilares que você disse, então, do wellness? É o mental, espiritual... E o físico. Ah, tá. Mental, espiritual e físico. Mental, espiritual e físico. O corpo, mente e espírito, ou a disciplina, a saúde mental, espiritualidade... Porque são os 3 pilares mais importantes. E falar do corpo, não só... A gente fala da atividade física de uma forma geral. Eu trago muito a questão do esporte, porque o esporte traz
às vezes alguma facilidade maior para algumas pessoas que não querem ir para academia. Já aproveitando, fazendo um gancho do meu segmento, a gente criou o Studio Core, que a gente faz uma aula funcional de 45 minutos para um grupo de pessoas. E a maioria dos nossos clientes não gostam de academia. Então eles vão lá fazer uma aula em grupo, que hoje em dia está muito em alta isso, né? As pessoas poderem treinar em grupos e fazer a mesma atividade juntos, justamente, principalmente não ter um tempo de pegar no celular, porque você faz uma aula em grupo, você não consegue parar ali para ver uma mensagem. A academia, entre uma série e outra musculação, você já consegue olhar, já acaba atrasando o seu treino. E, então, assim, essa questão da atividade física em grupo já ajuda muito isso, né? Você queria buscar uma atividade que te dê prazer, principalmente. Tem que ser algo que te dê prazer. Por mais que a gente saiba que o no pain, no gain, né? Se fala muito disso. Mas as pessoas que têm dificuldade, elas querem ter um prazer também. Elas querem sentir satisfeitas, felizes naquele momento. Então, às vezes, ela tem que encontrar algo que faça feliz. Então, o meu business, digamos assim, os nossos estudos realmente um treino que você faz em grupo e um treino de 45 minutos que você não pega no celular. A questão da mente, que eu falo que é o outro pilar tão importante, principalmente... Nós falamos do físico, né? Da saúde física, mental, da disciplina. Tá, vamos, só para mim não me perder aqui, então vamos pegar aqui o físico primeiro. Quais são os principais pilares, então, da parte física? Então, desde a rotina, imagino, de manhã... Sim, a parte, eu acho que você começar a sua manhã bem, aí inclui atividade física e alimentação. Tá bom, e alimentação. A nutrição, que eu acho que é o combo, né? Tem que ser o combo ali, para que as coisas, que a gente tenha otimização do treino, para que a gente possa ter uma energia melhor. Acho que não tem como o cara treinar e comer uma besteira depois, porque, enfim, o corpo vai até gritar se isso acontecer. Então, eu acho que treino e nutrição, como a parte do corpo, são é o caminho certo, digamos assim. Tá, e depois do físico a gente tem a parte mental, vamos na parte mental agora. Saúde mental, que é o que eu estava falando em relação à nossa inteligência emocional, a nossa capacidade de focar. Hoje eu vi até um post do Rony, né, que era da reserva, falando que essa está sendo a geração mais burra do que a geração anterior. E antigamente as gerações iam ficando cada vez mais inteligentes. E essa última geração foi comprovado por um estudioso, ele fez os testes de QI e perceberam que tá se tornando uma geração mais burra. E por quê? Por conta da falta de capacidade de você focar. Ou seja, a dopamina barata, a pessoa não consegue ler um livro, ela não consegue ver um conteúdo profundo. Então as pessoas estão se tornando cada vez mais rasas e sem foco. E isso influencia diretamente a saúde mental, inteligência emocional, que falam que você ter a emoção certa, na hora certa, da intensidade certa. Com a rede social, você posta um vídeo, seu podcast, aí tem 200 comentários positivos, aí tem 2 caras lá que vão falar, pô, esse cara não sabe nada, tá falando abobrinha. O quanto isso mexe com a gente. Como a gente regula essa emoção, essa sensação de ter sido criticado. Inteligência emocional não é controlar o que você sente, é reconhecer o que você sente para que isso não te controle. Então ter essa inteligência emocional nos dias de hoje é muito importante, principalmente quem trabalha com rede social. A gente precisa reconhecer essa emoção para saber lidar com ela. Uhum. E os nossos pensamentos vêm através das emoções, que vão gerar as nossas ações, que vão gerar os nossos hábitos. Então é muito importante hoje falar de saúde mental, cara, muito, porque a gente vive na era digital. E outra coisa que eu falo a maioria dos mentores, influenciadores hoje estão ensinando como entrar no digital, como se posicionar, como entrar no digital. Mas tem alguém falando como sair do digital? Ninguém fala sobre isso. As pessoas só querem te ensinar a fazer story, a fazer post, a se posicionar, a vender mais. Mas ninguém tá falando para você sair com intenção. Não é abandonar a rede, não é ficar sem Instagram, muito pelo contrário. É ter responsabilidade e intenção como você usa aquilo. Mas isso é muito difícil para todo mundo, para mim, para vocês. Eu sei que tem hora que eu tô aqui, cara, scrollando aqui, o negócio fala o que eu tô fazendo. A gente precisa ter essa consciência e criar mecanismo para que a gente possa focar mais. Que nem eu falei, eu sei que agora eu preciso ler, eu preciso deixar meu celular longe. Ou então eu vou responder mensagem, eu preciso ter um bloco de notas para responder ali durante um tempo. Parece uma coisa meio utópica, não, mas a gente tem que ter essa autorresponsabilidade
porque senão a gente vai ficar refém do digital, a gente entra num curral digital, como falam também, que é um termo muito forte, né, que você fica, querendo ou não, sendo bombardeado pelo algoritmo, você só consome aquilo, você só vê aquilo, então você fica num curral, você fica preso. Então, quando eu falo da saúde mental, é muito associado à era digital e como sair dela. Como sair de uma forma intencional, não é abandonar, mas é sair de uma forma intencional. Porque tudo isso vai, enfim, né, o menor desequilíbrio. Então o cara tá lá, você tá com a saúde bem, tá treinando, corpo legal, tá com a, né, enfim, tá magro ou tá magra, mas e aí, depois você tá ali ansioso, se comparando, o tempo inteiro vendo conteúdo e eu não sou capaz, poxa, aquela tá ganhando mais que eu, enfim. E aí, eu acho que esse um dos pontos fortes na era de hoje, é a gente ter essa consciência e da importância que é a gente estar sabendo dosar isso. Então, acho que talvez seja um dos pontos mais importantes na minha concepção. Pô, Ô, Erasmo, você que é uma referência no mercado wellness, né? Quando você fala de inteligência emocional, eu vejo que na minha jornada, especificamente, quando eu comecei nessa busca de desenvolvimento pessoal, de reconhecer as minhas emoções, como lidar com aquilo, eu tive que fazer uma dieta de gente, literalmente. Né? Fala assim, cara, quem são as pessoas com quem eu vou compartilhar algumas coisas? Quem são as pessoas que eu realmente quero para perto? Quem são as pessoas, né? Então, algumas pessoas eu tive que abandonar nesse meio do caminho, porque não fazia sentido para aquele momento, para aquilo que eu buscava naquele momento. Você enxerga isso como um caminho natural? Nossa, perfeita a sua colocação. Inclusive, Karen, já trazendo um pouco disso, da modulação do ambiente, você fala do ambiente de pessoas Uhum. e da sua casa. E aí, só voltando assim um pouquinho na parte da manhã, daquela fase de ganhar amanhã, a gente também tem que criar isso da modulação do nosso ambiente. Deixar as coisas próximas, o tênis, o livro, né, você modular o ambiente e modular as pessoas. Então isso é tão importante quanto o ambiente profissional, o ambiente social e o digital também, do que eu estava falando, porque você é a média das 5 pessoas que você convive, isso é fato. Então estando você estar convivendo com pessoas que não estão te agregando em nada, isso vai te fazer uma pessoa, enfim, do nível delas, né? Então você Sim. acaba prejudicando bastante. E a gente tem que tomar essa decisão. É autorresponsabilidade. Não quero, poxa, tem amigos nossos que a gente ama de infância, vai chamar, vocês são de Maringá, o pessoal vai, vamos tomar uma, vamos fazer aquilo e tal. Cara, você ama a companhia daquelas pessoas, mas você sabe que aquele ambiente não vai te engrandecer. E aí você precisa decidir. Você precisa. Isso é pensar em nós, não é egoísmo. E a parte digital é a mesma coisa. Quem você segue? Qual o conteúdo que você está consumindo? Isso é modulação de ambiente também. É você seguir pessoas que vão te agregar algum conteúdo. É você estar com pessoas. Poxa, eu vejo que você está numa roda aí. Você é prova viva, né, José? O quanto você cresceu sim, de estar nas mentorias certas, de estar nas companhias certas, o quanto, verdade. né, o próprio podcast é fruto disso. Sim. Então eu acredito que isso é um dos maiores, digamos assim, compromissos com nós mesmos que a gente tem que ter. Essa autorresponsabilidade de estar com pessoas e estar nos ambientes certos. Perfeito. E- E eu tenho mais uma dúvida. Manda. Qual a dica que você daria, e como que a gente pode lidar? Porque tem muitos adultos que não sabem lidar com as emoções, né? É como se fossem crianças crescidas, né? Qual que é o caminho, por exemplo, para essa pessoa ou para gente que tem um time, que a gente enxerga, por exemplo, determinados comportamentos, que a gente vê que, poxa, se ela melhorasse aquilo ali, ia voar, né? Aquele comportamento está deixando ela presa, né? Enfim, como que eu consigo, enquanto líder, desenvolver essas pessoas emocionalmente para que elas consigam performar melhor ou atingir resultados os quais elas poderiam ter se aquele comportamento fosse tratado? Isso eu acho que é um desafio para qualquer empreendedor, para todos nós. E eu acho que o primeiro passo é sermos o exemplo. A gente tem que ter essa congruência. A gente precisa ser o exemplo de uma pessoa emocionalmente equilibrada. Uhum. Não adianta a gente querer ou ensinar ou cobrar isso dos nossos liderados se nós não formos o exemplo. E muitas vezes é difícil, porque você está passando por um dia ruim, você teve alguma questão que te abalou, mas você precisa chegar no seu trabalho ou na sua casa e participar de uma reunião e você precisa trazer
aquele equilíbrio emocional. Então eu acredito que estar mais próximo dos liderados, dos colaboradores, a gente fala muito da gestão humanizada, né? Se fala muito disso hoje em dia. Eu acredito, mas no final das contas você também não pode ser tão bonzinho, você tem que mostrar o caminho e não ser tão bonzinho nesse sentido, mas acho que é um dos grandes desafios hoje para qualquer líder, é você desenvolver emocionalmente o seu colaborador e mostrar para ele a importância que é ele estar buscando isso também, como isso vai melhorar o desempenho dele na empresa, você trazer metas claras, trazer exemplos factíveis de que ele possa alcançar aquilo, aquela mentalidade. E no final das contas é isso, é mentalidade mesmo, né? A pessoa desenvolver, mas é um trabalho que não tem receita de bolo, mas eu acho que o principal vem do liderado dar esse exemplo. Muito bom. E para fechar o pilar 3, ficou faltando a gente falar só de espiritual, né? A parte espiritual. Quando eu falo de espiritualidade, não é falar de religião, mas eu acho que a religião sim é uma ferramenta. E eu falo, obviamente, por experiência própria, eu tive curiosidade de entender muito sobre as religiões. E eu falo que eu fui um católico de IBGE. Quando a gente fala católico de IBGE, é aquele católico, né, que é a família católica e você não frequenta tanto igreja, mas reza o Pai Nosso, Ave Maria. E eu fui buscando espiritualidade durante a minha vida toda, mas quando eu falo a espiritualidade, querendo ou não, é algo que a gente só consegue desenvolver com o tempo, com a maturidade. Então, quando crianças ou adolescentes ou jovens, a gente não tem muita ideia do que é isso. De quão importante é você estar com esse lado espiritual desenvolvido. E isso começa muito da forma como você lida com as pessoas, como você trata as pessoas. Mas esse entendimento da parte espiritual, eu falo assim que nos 3 pilares, corpo, mente e espírito, é o que dá direção. Então eu associo muito espiritualidade com direção. Então eu faço até uma analogia assim no barco à vela, né? Você está no barco à vela, você tem o casco, que é o nosso corpo, que precisa ser um casco robusto e forte para ele sustentar. Você precisa ter o marinheiro, que ele vai içar a vela e ele vai ajustar o barco, mas você precisa ter a direção para você cruzar o oceano, enfrentar a tempestade e deixar que o barco não afunde. E a direção, para mim, é a espiritualidade. E quando eu falo de direção, a direção mais sábia que eu conheço é de Jesus Cristo. Então, eu sou cristão, eu sigo os valores cristãos e para mim foi um grande mentor, foi Jesus. Então, mas eu em nenhum momento eu fico falando de religião, eu falo só do que eu já li, como isso foi transformado na minha vida e como isso me ensina a tomar a direção certa. Então, muitas vezes, a gente vê casos de grandes empresários, pessoas famosas, né, que quando te vê na rede social ou vê na mídia, você acha que a vida do cara tá maravilhosa. É milionário, viajando, conquistas pessoais, materiais, pessoas bonitas, mas você não vê o interior dessa pessoa. Não vê como ela tá por dentro, não vê como ela trata os colaboradores, não vê como ela trata a família. E no final das contas, para mim, a espiritualidade, ela dá essa direção. No momento que você tende a escapar ali da linha certa, né? Você sabe que se não, eu tô indo pro caminho errado, volto para cá. Então eu associo muito a espiritualidade hoje como direção, porque eu mesmo eu falo, eu já me perdi, eu tive nesse momento, eu tive nesse lugar de estar com corpo invejável, de ter conquistas físicas, viagens, mas estar destruído espiritualmente, de ter vícios, de ter comportamentos péssimos assim que me prejudicaram muito, e era o momento que eu estava sem direção. Então acho que por isso que eu falo da tríade da alta performance, é isso, é você ter essa energia nesses 3 pilares: corpo, mente e espiritualidade. Então para mim espiritualidade é direção. Fechou. Legal demais, hein? Sensacional. Sensacional. Muito E tem bom algum mesmo. livro que você indicaria? Filme, seriado? Você pode deixar de indicação? Cara, alguns. Você fala nos 3 pilares ou na parte Não, espiritualidade? dentro do todo, né? Do wellness em si. Sim, eu até postei recentemente, eu tenho eu fiz um post falando sobre livros para você desenvolver o corpo, mente e espírito. Boa. Esse Outlive, que é o Peter Attia, que é um grande autor, que o livro dele hoje virou, digamos assim, uma referência de longevidade.
que ele fala da arte de viver mais e melhor. Medicina 3.0 é uma grande referência. Tem vários podcasts aqui que falam sobre esse livro, né, do Outlive. Tem um outro livro também que eu queria recomendar, chama Respire, que é algo também que a gente acaba negligenciando muito. Eu não falei muito disso aqui, né? Mas eu sou uma pessoa que eu pratico a meditação há muito tempo e sei da importância que a gente saber respirar. E pelo fato de ser algo que a gente faz com tanta constância, a gente não presta tanta atenção. Mas o fato de sabermos respirar, isso pode mudar a vida de qualquer pessoa. E quando você entende isso, aquela questão do conhecimento liberta. Então, em algum momento que você vai entender que você está respirando pela boca, você vai ver o quanto você está ansioso. E quando você começa a entender que a nossa respiração, ela moldou até a anatomia da nossa cabeça, da nossa vida, você fala, caramba, não é possível que eu respire pela boca. Enfim, aí tem esse livro Respire, um livro muito, muito legal, que ele fala sobre como respirar, e assim, de uma forma, ele traz uma forma científica, uma forma histórica, evolutiva. Então, mexeu muito com aquilo. Não é um livro maravilhoso, mas tem muita curiosidade ali, que quando você descobre algumas coisas, você fala, cara, eu preciso me policiar para não viver ansiedade. Poxa, o trânsito de São Paulo, cara, quem vive aqui o tempo inteiro de estresse, de trânsito, o cara que aprende a respirar no momento de tensão, no momento de angústia, é uma ferramenta poderosíssima, assim, poderosíssima. E as pessoas negligenciam, elas não sabem, ou às vezes elas sabem e não dão tanta importância. Então eu considero que a respiração é algo que fundamental, que todo mundo deveria aprender como fazer uma respiração nasal, como fazer respirações que te tragam a presença para aquele momento. Então esse livro é muito legal, Respire. Falando de mentalidade, eu sou um cara que antes de começar a ler a Bíblia, eu lia muito sobre estoicismo, a filosofia estoica, que eu acho que fala das virtudes, da coragem, da sabedoria, da temperança, autocontrole. É uma linha de pensamento que eu gosto muito, me fez crescer muito, amadurecer, até o momento que eu comecei a ler a Bíblia, que foi o meu momento de transformação, de buscar a leitura. E para eu conseguir ler, volta todo aquele assunto que eu falei para vocês, do foco roubado. Porque antes eu lia, mas eu não conseguia assimilar, eu lia, eu me distraía. Então não adianta nada. Hoje tem um termo que se fala muito, obesidade mental. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Uhum. As pessoas falam da obesidade mental. Você tem milhares de informações, você lê, assistir podcast, participar de mentoria, mas você não consegue praticar. Sua cabeça está explodindo, está engordando de conhecimento e você não consegue praticar isso, né? Colocar na sua vida real. Então não adianta nada você tá lendo, você tá com pessoas incríveis, sendo que você não tá praticando. E aí que vem a tal da congruência, né? Você, poxa, como é que você tá falando de um negócio que você não tá praticando? Então, corpo, mente, espírito, eu levo muito por esse caminho, assim, hoje. Não é uma coisa muito difícil, cara. Como eu falei, o básico bem feito, simples com consistência. A gente, né, saber modular os ambientes, as pessoas. E em livro, como eu acabei de falar, para mim, Bíblia é um livro talvez muito difícil para muitas pessoas, mas existem formas de ler, de você entender e de você buscar esse conhecimento que vai te direcionar. Então, acho que para mim, hoje em dia, esse conteúdo me somou muito na minha vida e eu recomendo para qualquer um que queira evoluir ou buscar esse autoconhecimento. Isso são alguns, né? Mas tem muita coisa ainda que dá pra gente falar também. Legal demais. Série, tem alguma série, um filme, uma série interessante que vai nessa linha? Cara, deixa eu pensar aqui. Série. Eu assisti uma de um homem que quer viver até 200 anos. Como é que é o nome dele? Do Brian Johnson. É isso, esse eu vi. Esse eu assisti inteiro. Interessante também. Como é que é o nome? Você lembra o nome? É o homem que quer viver até... Como é No Die, eu esqueci agora. No Die. Ele fala, é como se fosse uma expressão que o cara é imortal. É imortal, mas o Brian Johnson, é um cara que ele tá revolucionando essa questão da longevidade também. Muito o homem quer viver para sempre, eu vi aqui. É isso, né? É isso mesmo. Mas tem um nome em inglês que eu esqueci. É o homem que... no Netflix tá assim, o homem que... É Netflix? Acho que é Netflix. Não, Netflix. É o homem que quer viver para sempre, o nome da série. Muito legal. Ó, meu inglês maravilhoso aqui, ó. Don't die. Don't die, é isso. Eu falei, not die, don't die, não morra. A tradução é diferente. Mas é bem legal, é bem curioso.
Cara, e pra quem quer ter um entendimento, assim, saber um pouco de Jesus também, eu acho que The Chosen é Maravilhoso. uma grande série, assim, me ajudou muito nesse contexto de ler, entender quem foi. Então, me ajudou muito. E outra coisa, eu vou te falar assim, o que transformou minha vida, de verdade, eu falo o depoimento porque eu tô participando de um podcast. Mas nos momentos que eu estava no trânsito, 30 minutos de trânsito, que eu levava de um estúdio para o outro lá em Salvador, quando eu estava me deslocando, foi ouvir podcast. Podcasts com conteúdos muito ricos, principalmente de Bíblia, ou empreendedorismo, coisas de pessoas que são referência. E aí você tá no trânsito ali, cara, você começa a ouvir, você começa a ganhar aquele conhecimento. Então, assim, o tempo que seria um tempo perdido, ao invés de você estar ouvindo música, enfim, tá ouvindo coisas que não são relevantes, colocar num podcast, um assunto que seja interessante, que você queira aprender. Isso assim, me transformou profundamente. Porque eu falo, cara, eu tô em São Paulo, imagina, todo mundo no trânsito o tempo inteiro, então busque aí, tem vários podcasts, né, que enfim, eu recomendaria, não sei se pode fazer Claro propaganda. que pode. Aqui, mas, Sim. cara, o próprio GeoJ, Caio Carneiro, do Flávio Augusto, do Thiago Nigro, do Bruno Perini, os Sócios, muito bom também. Bom. Inteligência Limitada. Cara, tem muita gente boa fazendo coisas boas e trazendo conhecimento. Eu que estava falando, cara, um cara dá uma mentoria, o GeoJ faz uma mentoria, participa de um podcast com você, o cara cobra não sei quantos mil para dar uma mentoria. Todo esse conhecimento que esses caras falam estão na internet de graça. É isso. Se você parar para ouvir tanto de podcast que esses caras já participaram, você conseguir ele filtrar e principalmente pôr em prática, você não precisa pagar, às vezes, né, fazer um mastermind absurdo, Sim. porque, óbvio, faz sentido pagar, porque você está próximo à pessoa diretamente. Mas nem todo mundo pode investir. Então, esses conteúdos, eles estão na internet. Né? Eles estão aí, basta a gente querer criar um tempo de qualidade para poder ouvir e aprender. Boa. Onde as pessoas podem te encontrar para beber mais dessa informação, dessa fonte, né? Cara, hoje em dia eu falo até que é isso, né? Eu sofro com a rede social também, sabe? Porque eu gostaria muito mais de falar de coisas que eu acredito, de trazer conteúdos relevantes, e às vezes me sinto numa ansiedade também do trabalho e de produzir conteúdo e de trazer coisas que vão. Obviamente que eu me esforço o máximo para poder fazer isso, mas acho que o meu maior conteúdo hoje é a rede social, o Instagram. Não tenho. Acho que o Instagram, TikTok eu praticamente não faço muita coisa. YouTube ainda não estou no YouTube, mas acho que o Instagram é a minha maior rede social. E eu estou cada vez mais tentando trazer mais conteúdos que possam, de fato, ser relevantes para as pessoas, possam gerar valor. Mas é isso, todo mundo sofre um pouco dessa ansiedade, né? De você ter um dia produtivo, de você liderar uma empresa, de gerenciar sua casa, sua vida pessoal, e ainda trazer um conteúdo para as pessoas, principalmente nos moldes de hoje que o Instagram, você tem que jogar um jogo, você tem que seguir aquela estratégia de post, de gancho, de conteúdo, de horário, de formato, não tem mais aquela coisa espontânea de eu estar aqui, fazer um vídeo, começar a falar. Então, né, a gente quer ter um engajamento, e aí quando você começa a trazer o conteúdo, você vê que não foi relevante, você sofre de ansiedade, você desanima muitas vezes, e todo mundo passa por isso, desde os grandes até os menores, mas eu acho que essa resiliência de não desistir, eu acho que ela é tão importante para que a gente possa continuar levando a nossa mensagem para as pessoas. Muito bom. É Erasmo Viana, né, o Instagram? No meu Instagram é só @Erasmo. Erasmo. Erasmo. Maravilha. Então, aí já achar no Instagram, né? Começar a seguir. Cara, te agradecer demais, Karen. E aí? Cara, Fenomenal, né? eu poderia ficar aqui mais uns 30 minutos ouvindo tranquilamente, porque eu adoro esse assunto. A gente fala bom. muito sobre Tema isso, diferente. né? A gente pratica muito isso também. A gente fala que é a dieta, né? Do que a gente vai consumir também. Para aquele momento, o que é importante eu consumir? Todo o resto é irrelevante. Foca naquilo ali, que é justamente isso que você trouxe. Então, assim, parabéns pelo conteúdo. Foi sensacional. Obrigada mesmo pela contribuição. Obrigado pela entrega. Agradecer mais uma vez mesmo pela participação. Cara, foi incrível. Tema extremamente importante. Eu que agradeço demais. Fiquei muito feliz e parabéns, desejo muito sucesso. Espero que a gente consiga se conectar mais, Claro. contribuir para as pessoas de alguma forma, seja nos negócios, na saúde, mas que a gente possa ser exemplo e trazer essa mensagem aí positiva para quem nos segue, que nos ouve.
Obrigado. Maravilha, maravilha. Gente, se Obrigada. gostou, ó, aproveita, já recomendo para o maior número de pessoas possível. A gente sempre fala aqui, né, cara, que a melhor forma de compartilhar riqueza no momento que a gente vive é compartilhando conhecimento, né, que um conteúdo como esse, realmente, se aplicado, transforma vidas. Aproveita e se inscreve no canal do YouTube, Receita de Sucesso Podcast, toda semana tem mentor novo. Vai lá no Instagram, já segue a gente também, Receita de Sucesso Podcast. Se gostou, vai no Spotify, deixa 5 estrelinhas e fique ligado aí, porque a temporada tá insana. A gente se vê, então, no próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.